Bom dia. Então, continuaremos aqui, né, agora parte 2 da nossa aula, sobre dilatação térmica dos sólidos e líquidos, ok? Então, nós vamos dar continuidade aqui aos estudos, para poder aprofundar agora um pouquinho mais neste quesito, né, neste conteúdo. Vamos voltar aqui à apresentação. Bom, na aula anterior nós vimos aí, né, a dilatação dos sólidos, como que se procede, né, questão de temperatura, de calor, né, e aí podemos entender como se procede essa chamada dilatação térmica dos sólidos, né, por que ela ocorre e como evitá-la. Né, nós revimos o conceito de temperatura, né, colocamos aí como que se procede, né, a variação da temperatura de um corpo em função da quantidade de calor aplicado. Vimos o conceito de temperatura e calor, né, como que o sólido aumenta suas dimensões em função da variação da temperatura, o que é dilatação térmica dos sólidos, como se procede, né, as etapas dessa dilatação térmica, tipos de dilatação térmica, que são dilatação linear, superficial e volumétrica, né, as definições e como combater os efeitos. Tá? Daí fizemos 2 exercícios, e agora vamos estudar um pouquinho mais a nossa dilatação dos sólidos. Então vamos para o nosso whiteboard, né, para me explicar como que funciona essa dilatação linear. Então considere uma barra, né, uma linha, dilatação linear, que ela ocorre em uma dimensão, tá? Essa barra eu vou dizer que ela tem um comprimento inicial, um comprimento L0, né? Então, por exemplo, o meu L0 vale 2 metros, por exemplo, né? Bom, eu vou fornecer calor a essa barra, tá? E ela vai dilatar, ela vai aumentar um pouco a sua dimensão. Então, a dilatação, ela é o aumento nesse comprimento, tá? Eu vou ter agora um comprimento final, comprimento L, né? Então, quando eu pego o meu comprimento final menos inicial, eu encontro aquilo que foi aumentado, ou seja, a minha dilatação, né? Ou, em outras palavras, o meu comprimento final é o que? A minha dilatação mais o que eu tinha antes, comprimento inicial, ok? E aí, depende do material, depende se esse material é um aço, um alumínio, um concreto, uma borracha, né? Então, existe um coeficiente alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. E depende também da minha temperatura, minha variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, sem que o sólido mude de estado, né? Sem que ele passe para o estado líquido, quanto maior a minha variação de temperatura, maior a minha dilatação. Quanto maior o meu coeficiente alfa, maior a minha dilatação. E quanto maior o meu comprimento, maior a minha dilatação. Então, a dilatação varia de forma diretamente proporcional a essas 3 grandezas, né? Comprimento, coeficiente e variação de temperatura. Então, a minha dilatação linear ela é dada como o comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura. É assim que eu calculo o quanto uma barra vai aumentar o seu tamanho, o quanto uma barra vai expandir, ok? Então, voltando para a nossa apresentação, eis aí a dilatação linear. É aquela em que a gente considera o aumento em apenas uma das dimensões, comprimento no caso, né? Então tá aqui, ó, a variação do comprimento, dilatação, comprimento final menos inicial. A fórmula é essa que eu acabei de apresentar para vocês, né? E aqui uma figura mostrando comprimento inicial, comprimento final e a minha dilatação, ok? Aí o coeficiente de dilatação. Então, por exemplo, o concreto, o coeficiente de dilatação é 12 vezes 10 menos 6. Tá? É graus Celsius a menos 1. Essa é a unidade. Tá? É o quanto que ele dilata por grau Celsius. Seja em metros, milímetros e etc. O maior coeficiente de dilatação aqui é o alumínio. Quer dizer, se a gente pegasse todos esses materiais e aquecesse,
Qual que é aumentar mais a dimensão? Alumínio, porque tem um coeficiente de dilatação maior. E qual dilataria menos? O aço, que tem um coeficiente de dilatação menor. Também no resfriamento seriam os que contrairiam mais ou contrairiam menos, né? Contração é o inverso da minha dilatação. Aí um exemplo, né? Nós temos o trilho. Olha, é a folga. Quando aquece, essa folga é compensada. Então ela tem que existir. Senão ocorre aqueles problemas que nós vimos nas figuras anteriores. Aqui na placa, aqui um exemplo aqui do trilho. Olha a junta de dilatação. Né? Existem produtos, liga metálica, que você pode colocar aqui para compensar essa dilatação. Agora os fios, né? Eu tenho aqui duas torres, né, de energia. Essas torres, na verdade, é a torre de sustentação, a energia passa nos cabos, né? Por que esses cabos são assim? Porque eles têm uma curvatura. Primeiro que eles são muito pesados, né? Segundo que tem que deixar um pouco frouxo, para ele ficar assim, olha. Por quê? Imagine que faça a instalação desses cabos no dia quente, tá? E aí, depois da madrugada, a temperatura cai. E ocorre uma considerável contração. Esse cabo vai ficar esticado. E ele pode esticar tanto que vai o quê? Romper, arrebentar, né? Então essa folga é para compensar a dilatação negativa, que no caso é a contração, ok? A dilatação superficial, do mesmo modo, vamos voltar lá no whiteboard. A dilatação superficial é aquela em que ocorre na superfície, né? Então se eu tiver uma placa, né, uma área inicial, se eu aquecer essa placa, ela vai aumentar suas dimensões. Esse aumento de dimensões é o quê? Eu vou ter minha área final, né? Onde o aumento de dimensões é o quê? A minha dilatação diária, né? Então, a minha dilatação diária é simplesmente minha área final menos minha área inicial, né? E a dilatação também ela é calculada como a área inicial, o coeficiente de dilatação beta e a variação de temperatura. A fórmula é muito similar à dilatação que linear, né? Então voltamos à apresentação, tá? Essa aqui é a equação que nós temos, que eu acabei de mencionar. Eu mencionei ela agora, ok? E aí, nós não temos um novo coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação é alfa. Ah, mas a dilatação superficial é o beta, sim? O coeficiente de dilatação beta. Só que ele é 2 vezes alfa, é o dobro de alfa. Então, para o latão, por exemplo, o alfa vale 19,6, 19 vezes 10 menos 6. O beta é o dobro, então 19 vezes 2, 38, vezes 10 a menos 6, só isso. Então, superficial, linear eu uso 19, superficial eu uso o quê? 38, tranquilo, né? Por fim, a nossa dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, obviamente, é uma dilatação do volume, né? Eu tenho um volume inicial e um volume final. A minha dilatação pode ser calculada volume final vezes inicial ou gama vezes volume inicial vezes variação de temperatura, tá? E aí o gama, ele é 3 vezes o gama, o coeficiente de dilatação gama, ele é 3 vezes o valor de alfa. Então, por exemplo, se eu pegar o cobre, né, o alfa dele vale 17 vezes 10 a menos 6, tá? O beta vale o dobro, então 34 vezes 10 a menos 6. E o gama vale o triplo, então 51 vezes 10 a menos 6. Você vai usar a mesma referência, porém você vai dobrar ou triplicar conforme a análise está fazendo, né? Uma dimensão linear alfa, duas dimensões o dobro, superficial, beta, três dimensões o triplo, volumétrico, gama, né? Também existe a dilatação dos líquidos, né? A dilatação do líquido também é uma dilatação volumétrica, tá vendo? Olha como se calcula aqui, olha. É a volumétrica, é exatamente a mesma equação, tá? Os líquidos se dilatam, não se esqueça que também o recipiente se dilata. Então, quando você vai abastecer o carro, você tem o tanque de combustível, né? Num dia de calor, aquele combustível lá dentro vai dilatar. Então tem que ter uma folga, né? Senão ele estoura o tanque. Mas o tanque também se dilata, né? Ele aumenta de tamanho. Tem que ter essa folga porque se o líquido dilatar mais que o tanque, ele vai estourar o tanque. Não é isso? Se ele estiver muito cheio. Então tem que haver essas considerações. Quando você coloca uma vasilha
de água, cerveja, refrigerante no congelador, você vê que essas garrafas elas costumam trincar. Por quê? Porque a água se dilata no intervalo de temperatura. Ué, mas você não falou que quando aquece, os materiais se dilatam, quando esfria, contrai? Sim, menos para a água. A água, existe um fenômeno chamado anomalia, né? O fenômeno da anomalia da água. De 0 a 4 graus, de 0 a 4 graus Celsius, quando a água é aquecida, nesse intervalo aqui, ela não dilata, ela contrai. E quando é resfriada, dilata. Então, se colocou no congelador, ele vai baixar a temperatura até zero. Então, ele vai dilatar. A água virando gelo dilata e você vai estourar o recipiente. Tá? Esse comportamento inverso, né, de dilatação da água, é chamado de anomalia, né? Comportamento anômalo ou anormal da água. Tá? Aqui só observação, né, o coeficiente linear alfa, o coeficiente superficial de dilatação superficial beta, o coeficiente de dilatação volumétrica gama. Né? O beta ele é o dobro do alfa. O gama é triplo do alfa. Se eu fizer uma relação entre beta e gama, o gama vai ser o quê? 3 meios de beta, ou 1,5 vezes o valor de beta. Para finalizar, as equações, né, da dilatação linear, uma dimensão, superficial, área, duas dimensões, volumétrica, volume, três dimensões. Notem que tudo eu calculo quem? A dilatação. Ela depende do comprimento inicial, área inicial e volume inicial. Ela depende do material, né, por isso eu tenho alfa, beta e gama, e ela depende da variação de temperatura. Então, isso aqui, olha, voltando àquele exercício, ó, né, depende da natureza do material, depende do comprimento inicial e depende da variação de temperatura. Só não depende de quem? Do tempo de exposição, ok? Então, aqui a gente encerra essa explicação e tem dois exercícios, né, onde eu darei aí alguns minutos, né, uns 15, 20 minutos para poder estar fazendo esses exercícios, tá? Então, daqui a um tempo eu volto e faço a correção dos mesmos.
Bom, voltamos então para a resolução do exercício, né? Então, vou pegar esse exercício aqui e vou jogar lá no whiteboard, facilitar a explicação. Vou pegar o exercício. Vou colocar no whiteboard. Então, aqui. Bom, uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 60 graus. Então aqui já temos de cara a variação de temperatura ΔT, que é a temperatura final menos inicial. 60 menos 10, que é 50 graus Celsius. Sabendo que a barra tem a 10 graus Celsius um comprimento igual a 5 metros, então o comprimento inicial da barra 5 metros. E que o coeficiente linear do ferro é 1,2 vezes 10 menos 6, então o coeficiente linear do ferro, alfa do ferro, é 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final foram D. Então ele quer a dilatação e o comprimento final, né? A dilatação a gente calcula, conforme explicado, pegando o comprimento inicial, que são 5 metros, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 1,2 vezes 10 a menos 6, vezes variação de temperatura, que é 50 graus. Isso aqui, então, vai dar ΔL igual, pegando a calculadora, temos aqui, né, 5 vezes 1,2 vezes 50, que é igual ao que? 300 vezes 10 a menos 6. 300 vezes 10 a menos 6. Ou, andando duas casas, 3 vezes 10 a menos 4 metros. Ou ainda 0,0003 metros. Tá? O comprimento final é sempre o quê? A dilatação mais o comprimento inicial. Então, o comprimento final vai ser a dilatação, que é 0,0003 metros, mais o comprimento inicial, que é 5 metros. Então, o comprimento final será 5,0003 metros. Então, temos aqui o comprimento final e temos aqui a dilatação. Então, a resposta vai ser letra D, né? Resposta é letra D. Ok? Então, está resolvido esse problema. Vou colocar uma tela nova no whiteboard. Voltar para a nossa tela do exercício e fazer o nosso segundo exercício, tá? O nosso segundo exercício é o seguinte: uma lâmina bimetálica composta de zinco e aço, então são dois materiais, né? Zinco e aço, materiais diferentes. Obviamente, olha só, coeficiente de dilatação linear diferente. Está fixada em uma parede, de forma que a barra de aço permanece virada para cima. O que ocorre quando a lâmina é resfriada, né? O que acontece? A dilatação, o coeficiente de dilatação do zinco é maior que do aço. Então, o zinco ele vai dilatar mais que o aço e também vai contrair mais que o aço. Quando ela é resfriada, o que acontece? Ela vai contrair mais. Então, essa barra vai ficar desse modo aqui, olha.
onde o aço está aqui e o zinco está aqui. Por que eu sei que ela vai ficar assim? Porque como o zinco contrai mais, ele vai o quê? Ele vai puxar a barra de aço formando a curvatura, né? Então, a lâmina bimetálica, ela curva-se o quê? Para baixo, tá? Isso é utilizado em sensores, né? A chamada famosa lâmina bimetálica, ok? Com isso, encerramos aqui então essa segunda parte da aula e o conteúdo de dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, né? Então tenham todos um bom dia.